seja Deus. Que bom que você está conosco na internet, assistindo aí pelo Facebook, Instagram. Nós estamos vivendo dias diferentes, no mínimo a gente pode dizer que estamos em dias diferentes, mas nós não deixamos de louvar a Deus, de agradecê-lo também pelas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. E que bom que você está aí com sua família também, nos ouvindo, nos assistindo e louvando a Deus, cultuando a Deus nessa manhã de sábado, um dia bonito, um dia especial. É especial porque você está também assistindo, ouvindo, não está impedido de louvar a Deus aonde você se encontra. Louvado seja Deus por isso. Eu quero, nesta manhã, fazer uma breve meditação com você. Antes, mais uma vez, vamos orar. Querido Deus, Pai, obrigado pelas bênçãos do Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa vida. E nesse momento, fale ao nosso coração, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar na Hollywood, na Boulevard, uma avenida bastante conhecida, Hollywood Boulevard, lá em Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos, talvez uma das avenidas mais famosas do mundo, porque ali nós temos a Calçada da Fama. Você já ouviu certamente falar na Calçada da Fama. Essa calçada, com mais de 2 quilômetros de extensão e com mais de 2.000 lajotas em forma de estrelas, com o nome de diversas celebridades, de pelo menos 5 categorias: música, rádio, televisão, cinema, teatro, pessoas famosas por alguma coisa que elas fizeram, e elas então recebem um destaque especial com essas lajotas em formatos de estrela. Ao longo daquela avenida você poderá ver nomes como de Elvis Presley, Charlie Chaplin, Michael Jackson e outras pessoas também. O que eles fizeram para que os seus nomes fossem colocados ali na Calçada da Fama? Qual é o padrão escolhido? Quais as características do caráter dessas estrelas? Seus exemplos ou pegadas? Será que nós podemos seguir esses exemplos e pegadas? Bom, nessa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, é um capítulo bastante conhecido, e eu quero convidar você, portanto, a abrir aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 e o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, nessa manhã eu quero falar um pouquinho de Noé. Já que nós falamos da Calçada da Fama, agora a Calçada da Fama está aqui, da Bíblia, está aqui exatamente em Hebreus capítulo 11, a Calçada da Fama. E aqui nesse texto que nós acabamos de ver e de ler, Noé é a pessoa que nós vamos falar. Noé não é qualquer coadjuvante na história. Ele é um personagem espetacular. Ele é citado por Paulo, por Pedro, por Moisés e ninguém mais como o próprio Jesus. Jesus citou também Noé. Com isso, nós temos pelo menos 50 citações diretas ou indiretas a respeito de Noé. Onde ele vivia? Como ele vivia? Quais eram as circunstâncias nos dias de Noé? O que ele fazia? Bom, são perguntas que nós podemos fazer e que nós queremos aqui ver um pouquinho a vida desse homem de Deus. E hoje eu quero ver com vocês 3 quadros dessa história da vida de Noé. O primeiro quadro que eu quero citar nessa manhã é o quadro do mundo nos dias de Noé. Como era o mundo nos dias de Noé?
A terra era linda. Se hoje nós temos muitas coisas lindas na terra, imagine você nos dias de Noé. Hoje nem se compara. Os frutos da terra eram grandes, variados e quase sem limites. As árvores eram enormes. Ouro, prata e todas as pedras preciosas eram em abundância. Ainda existiam gigantes em estatura física, mas infelizmente eram poucos os gigantes em estatura espiritual, moral. E eu quero contudo destacar a condição moral do povo que habitava esse planeta alguns anos antes do dilúvio. E o livro de Gênesis, uma vez que nós já vimos aqui em Hebreus, esse homem de Deus Noé, vamos ver um pouquinho, acompanhar um pouco mais de perto o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 6. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver um pouco mais a descrição, o relato a respeito de Noé. A partir do verso 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E o verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Nesse panorama aqui nós podemos ver um pouquinho a respeito de Noé, mas como eu disse, no primeiro momento eu quero mostrar o quadro do mundo nos dias de Noé. Você já pensou, já parou para pensar no poder criativo do homem antediluviano? Homens que estavam ainda na força do vigor, viviam 900 anos, usavam quase 100% da sua capacidade mental. E você já imaginou, já pensou, e você admira Einstein com a sua sabedoria, a sua inteligência? Pois é porque você não conheceu um antediluviano, usando toda a sua capacidade, contudo, usavam para fazer o mal. Os seus pensamentos, conforme o que nós lemos aqui na Bíblia, seus desígnios, pensamentos maus, consequentemente as suas ações, as suas invenções também eram invenções ruins. Então a mulher alheia, a propriedade e o que fosse eram tomados por força. A lei era a lei do mais forte. A maldade era a ordem do dia ou de cada minuto. A poligamia, a injustiça, o assassinato, a maldade para com os animais e para com os seres humanos era algo muito forte. Ao se referirem a isso, o próprio Jesus, ou se referindo a isso, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39, diz: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Queridos, o mundo nos dias de Noé era um mundo cão, era um mundo difícil, estava havendo um caos na sociedade. Esse é o quadro do mundo nos dias de Noé. O descanso com a vida, o descaso com a vida, o egoísmo, o sexo desenfreado, deturbado, a violência, a crueldade, a falta de respeito com os outros, o distanciamento de Deus,
Então, Deus resolve dar fim a tudo isso. O que Deus destruiu, virtualmente já estava autodestruído. Era demais. Era demais. Quando parecia que não havia ninguém sequer, surge um homem. Surge Noé. Ah, queridos, como é bom quando no meio da crise surge alguém. Surge um homem, uma mulher, alguém levantando a bandeira de Deus, fazendo algo para fazer a diferença na vida das pessoas. Você se lembra da história de Nicholas Winton, que salvou cerca de 669 crianças antes da Segunda Guerra Mundial? Um homem que fez a diferença, que salvou vidas. Bom, no meio do caos dos dias de Noé, quando parece que não há mais ninguém, há um homem, e esse homem é Noé. E aqui eu quero mostrar o segundo quadro. Já falei do quadro do mundo nos dias de Noé, agora eu quero falar do quadro do homem chamado Noé. Era possível existir alguém diferente naquela sociedade, naquela geração? E no verso 8 que nós lemos, aparece a palavra graça. Deus atribuindo graça a um homem chamado Noé. O diabo estava dando risadas das circunstâncias, como nos dias de Jó, que também o diabo estava dando risadas. Noé aparece. Noé é o cara, Noé é a pessoa, é o homem que Deus agora vai usar para fazer diferença em uma geração. Ele é a possibilidade de Deus em meio ao caos. Ah, como é bom a gente ter pessoas sendo a possibilidade de Deus em meio ao caos. Hoje você pode ser um tipo Noé. Você é a possibilidade de Deus em meio ao caos onde você vive, na escola, no trabalho, na família. E a Bíblia diz que Noé, no verso 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, olha que interessante, e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha, aí nós podemos então destacar essas duas situações da vida de Noé. Ele era um homem justo. Justiça tem que ver com o trato ou relacionamento nosso com o nosso semelhante. É uma questão horizontal, a questão da justiça. Noé era um homem desigual numa sociedade igual, em uma sociedade farinha do mesmo saco. Noé era diferente. Noé era de uma outra forma. Isso se deu em grande medida ao exemplo que ele teve na pessoa que ele se espelhou. Obviamente, quando você estuda a história dos antecessores de Noé, você vai ver que Enoque é o bisavô de Noé. Provavelmente, claro, Noé não tenha conhecido diretamente ao seu bisavô Enoque, mas ele certamente ouviu falar desse homem de Deus, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E agora nós lemos que Noé andava com Deus. Noé está imitando alguém que quem sabe para ele foi um espelho, apesar de não ter conhecido pessoalmente. Noé tinha o seu bisavô como um ponto de referência. Noé é um homem justo, um homem que era diferente na sua sociedade. Qual tem sido o seu exemplo como pai, como mãe, como avô, como avó? Será que você está como Enoque, não é? Como Enoque motivou, inspirou o seu bisneto? Será que você também está sendo um exemplo de vida para a sua família? Ainda a Bíblia diz que além de Noé ser um homem justo, ele era um homem íntegro. Integridade tem que ver com Deus diretamente. Sim, não podemos medir ou ler o coração. Não sabemos quando um homem é verdadeiro ou não. Portanto, integridade não se mede porque está além da possibilidade humana. Nós não podemos medir integridade.
está além da possibilidade humana de julgamento ou de avaliação. No mundo corrompido, Noé surge como o melhor elemento de uma geração má. E não somente isso, mas também como um homem de Deus notavelmente completo, daí a palavra íntegro. Noé era um homem íntegro. Romanos capítulo 5, no verso 19 diz que pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É claro que esse texto diz respeito a Adão e Jesus, mas podemos lembrar Noé como um tipo de Cristo. Por meio dele, muitos, inclusive nós, somos justificados por Cristo, porque senão nós não estaríamos aqui vivendo, existindo. Os filhos de Noé são beneficiários e Noé é o participante ativo e objeto direto de Deus. Tinha Noé 600 anos quando veio o dilúvio. Quer dizer que Deus o visita 120 anos antes para ordenar a construção da arca, quando ele tinha 480 anos. Era ainda, para aquela época, um homem de meia idade. Mas Deus o chamou nessa idade porque ele já estava dando mostra de sua vida leal a Deus. Ele pôde ver o resultado de sua pregação em sua família. Os filhos de Noé poderiam dizer assim: mas isso, Deus só visitou o meu pai, só falou com o meu pai. A esposa de Noé também poderia ter dito assim: olha, Deus falou com o meu esposo, não foi comigo. As noras de Noé também poderiam questionar. Mas não, queridos, Noé foi um exemplo especial na vida da sua família. A sua família vê você como Noé? Estou repetindo a pergunta. A sua família vê você como Noé? Você é digno de credibilidade na sua família? Olha, pode ser que as pessoas fora, elas não deem tanta credibilidade, mas se a sua família der credibilidade àquilo que você fala, àquilo que você faz, então isso é muito importante. Noé não salvou o mundo inteiro, mas Noé levou consigo a sua família. Noé foi um objeto de amor e compaixão de Deus em meio ao mundo que se rebelou contra ele. O Senhor, no capítulo 7 e no verso 16, no finalzinho desse verso, diz que o Senhor fechou a porta após Noé. Veja, Deus não fechou a porta para Noé, mas como diz o texto, após Noé ter entrado na arca, após Noé e sua família estarem seguros na arca, Deus então fecha a porta, mantendo o seu servo seguro, respeitando a escolha daqueles que não quiseram entrar na arca. Esse é o quadro do homem chamado Noé, um homem justo, um homem íntegro, um homem respeitado na sua família. E o último quadro que eu quero mostrar brevemente nessa manhã, o capítulo 8 e o verso 1 diz que Deus lembrou-se de Noé. Já dentro do contexto do dilúvio, Noé na arca e a sua família. Essa expressão, lembrou-se, combina com Deus de amor, que não se esquece dos seus filhos. Lá, quando Israel está no Egito, Deus manda um Salvador, que é Moisés. E Deus também diz que, a Bíblia diz que Deus também lembrou dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel precisavam, ali estava Deus. Deus está lembrando de Noé na arca e da sua família. Portanto, o quadro do Deus de Noé é o quadro de um Deus que se preocupa com seus filhos, que faz provisão de salvação, que se alegra com os seus e se entristece com os seus. Ele nos torna justos, esse Deus maravilhoso. O quadro do Deus de Noé é um quadro de um Deus amoroso, um Deus que a todo momento quer salvar. A arca é aqui
na história de Noé um símbolo de proteção de Deus para o seu povo fiel. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé. Antes da volta de Jesus, Deus vai enviar também o remanescente. Noé esteve ali para falar de que haveria um dilúvio. E Noé nunca tinha visto chuva torrencial. Ele creu e ele pregou. Sabe, queridos, o quadro do Deus de Noé, como já disse, de um Deus que ama, que cuida, que protege, é o mesmo quadro continua sendo hoje desse Deus que nos ama tanto. Dentro da arca era possível ouvir o barulho do vento, da tempestade, os rugidos dos animais lá fora, os que não entraram, não estavam na arca, os gritos agonizantes dos homens e mulheres que zombaram de Noé e do Deus de Noé. Porém, dentro da arca era possível sentir um grande barco ser sacudido, mas lá dentro da arca ninguém foi atingido. Dentro da arca o cheiro era forte, animais de várias espécies, mas estavam todos seguros. O que Deus está dizendo com isso nessa história? Que Ele continua providenciando a arca para manter seguro o seu povo. Ó, queridos, que Deus de amor, que Deus tremendo. O quadro do Deus de Noé é o quadro do nosso Deus. É o quadro do nosso Deus. Deus te chama para ser, nessa geração, uma geração meio que farinha do mesmo saco. Desculpa a expressão. Uma geração que é má, uma geração que está desviada, que cada dia vai para longe de Deus. Deus está chamando você para ser um tipo Noé. Agora não é para falar ou para anunciar um dilúvio, uma destruição através de água, mas Deus está chamando você para ser um tipo de Noé, para dizer que as calamidades desse mundo, elas vão passar, para dizer que Jesus Cristo está voltando. Deus está chamando você e a sua família para ser um tipo de Noé. Eu não sei se você quer aceitar esse desafio de ser um Noé. Noé teve pecados, sim. Noé errou, claro que sim. Mas não é isso que Deus enxergou em Noé. Deus enxergou em Noé a possibilidade, e como de fato foi tremenda essa possibilidade de um homem usado por Ele para fazer uma diferença na sua geração. Quer ser você um Noé para fazer a diferença na sua geração? Ah, queridos, se você deseja isso, eu quero nesse momento convidar você a continuar meditando.